O que vai acontecer com a Petrobras agora sob nova direção? Muita coisa para definir, como, por exemplo, política de preços, política de investimentos, distribuição de dividendos. Por isso eu vim aqui na Petrobras, sede da empresa, no centro do Rio de Janeiro, conversar com o ex-senador e agora presidente da empresa, Jean Paul Prats. Presidente, obrigado por me receber. E quero começar perguntando sobre preços, né? Eu sei que hoje o diesel caiu um pouco, mas o que é importante, o que eu quero saber é o seguinte: política de preços, o PPI, né, a política de preços de importação, se vai continuar. Miriam, em primeiro lugar, agradecer a tua presença aqui e a equipe toda que faz parte do seu staff, né? É um prazer muito grande receber vocês aqui. Nós estamos muito felizes de estar nos juntando a essa equipe. Eu volto à Petrobras, né? Eu trabalhei aqui em 89 a 91 na Petrobras Internacional, então estou muito feliz de receber vocês aqui e, evidentemente, todos nós também. O PPI, ele é paridade de importação. Muita gente se descuida e acaba escorregando nas palavras e usando paridade internacional. Não existe paridade internacional, existe referência internacional e paridade de importação. Por que isso? Porque paridade de importação é você pegar o preço de Roterdã ou de qualquer outro ponto de grande porto de saída de combustível, adicionar o custo do frete, mais todas as despesas e colocar esse preço na porta de uma refinaria brasileira. Ora, isso é o preço do concorrente da Petrobras, não é o preço da Petrobras necessariamente. Ele pode ser a meta do preço da Petrobras para a lucratividade máxima. Eu tenho acompanhado as suas explicações sobre isso, senador ou presidente. De fato, quer dizer, você está falando que é o preço aqui no Brasil, mas não o preço lá. Mas tem referência. Tem referência com o preço internacional. A referência é o preço internacional. Quando nenhum país pode se isolar do sistema econômico mundial. Quando faz isso é um desastre, né? Então, claro que você não vai praticar o preço que se quer no mercado doméstico, como se fosse um mega subsídio para a economia dado por uma empresa de petróleo estatal. Não é isso que se trata. Mas também não se trata de se colocar sempre, impositivamente, dogmaticamente, o preço lá de fora, mais o frete, mais as despesas, no ponto A de uma refinaria brasileira. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a Petrobras, a política de preço da Petrobras será a política de preço de uma empresa nacional que tem parque de refino no Brasil para disputar cada metro cúbico de combustível e cada metro cúbico, ou milhão de BTU de gás. Então, quer dizer, o senhor vai usar seu poder de mercado, vai usar todo o seu poder de mercado para... No final das contas, você vai conseguir esmagar a concorrência. Não, não é esmagar a concorrência, é concorrer no mercado. Bem-vindos ao mercado. Né? Que o senador do PT, o presidente da Petrobras, do presidente Lula, não precisa ensinar o que é mercado. Se eu tenho uma refinaria ao lado de um ponto de entrega, se eu tenho uma área de influência onde eu chego mais competitivamente do que qualquer outro, eu posso praticar, eu tenho condições de praticar um preço melhor para o cidadão, para o consumidor daquela região. Por que é que eu seria obrigado? Por que força eu seria obrigado a praticar o preço do concorrente? Que é o importado que vem lá de fora, que viria lá de fora teoricamente. Às vezes, mas então se você não praticar esse preço, haverá desabastecimento. Isso é outro mito. Porque o importador ele vai preencher lacunas. Ele vai entrar onde não for competitivo para os principais, Petrobras e eventualmente até alguma refinaria privada na sua respectiva área de influência, onde eles não puderem chegar ou não quiserem chegar, porque por uma opção de mercado não quiseram chegar lá. Então sempre haverá espaço para o importador, como sempre foi em qualquer país, em qualquer margem do Atlântico. Você está dizendo que o seu objetivo é continuar crescer mais no mercado, disputar market share e, portanto, os importadores ficarão de forma residual no país. Como tem que ser um país exportador de petróleo e grande produtor de combustível. Você topa ao máximo a sua própria produção, que ela é mais competitiva e mais barata, teoricamente, né? E complementa lugares onde você não consegue abastecer. Sempre foi assim no Brasil. Sempre foi assim no Brasil. Em toda a África, Se os importadores em Europa, desistirem de no importar... Caribe, é assim. Os importadores, as traders, elas vivem de encher lacunas de mercado. Elas não vivem de vender sistematicamente, a não ser para países que realmente não têm produção nenhuma. Aí eles têm que sistematizar contratos de longo prazo, fornecimento de qualquer tipo de combustível importado sistematicamente, regularmente. Quem é produtor, quem tem uma produção variável, que às vezes eventualmente falha porque tem uma
uma parada técnica numa refinaria, porque você não alcança um determinado mercado mais, porque acha que aquilo não é tão competitivo quanto disputar mercado numa outra área mais fácil. Então, ele vai preenchendo essas lacunas. Isso é mercado puro. Isso é mercado. Agora, o que não está certo é alguém criar um dogma e dizer a Petrobras só pode praticar o preço do seu concorrente, que traz lá de fora, ela não pode reduzir um centavo abaixo disso para disputar o mercado com esse concorrente. Isso está errado. Então, como eu disse, bem-vindo ao mercado. A Petrobras vai disputar cada naco de market share. Pois é, e eu queria chamar o senhor bem-vindo ao mercado também, porque uma empresa deste tamanho, né, é natural que até os órgãos que controlam a concorrência estabeleçam limites, porque é um mercado com imperfeições. Um mercado de uma empresa monopolista que começa a diminuir em alguns pontos do mercado o seu monopólio, é uma empresa que precisa de regulação para não ser grande demais e esmagar a concorrência. Isso também é mercado, senador. Perfeitamente. E da mesma forma que o senhor está dizendo que se o senhor fizer isso, quer dizer, em cada lugar, fizer o melhor preço para disputar a concorrência, vai afastar qualquer concorrência. Não. Então, esse é um cenário, esse é um cenário muito fácil de entender. Exatamente, não é fácil de entender, exatamente isso que não é. Veja, monopólio instituído legalmente, proibição de outros agentes de investir e operar em refino e até em exploração e produção, etc., acabou em 95 com a emenda constitucional e em 97 com a nova lei. Eu fiz parte desse processo. Portanto, está tudo aberto. Todo mundo pode fazer refinaria se quiser, pode importar e exportar petróleo se quiser, pode importar e exportar qualquer tipo de combustível a hora que quiser. Né? Havia problemas de acesso, de terminal, etc., etc. São resolvidos via regulação de monopólio natural ou regulação de acesso quando não é monopólio natural. Monopólio natural são os dutos, por exemplo, né? Sistemas de rede. A Petrobras não é monopólio. A Petrobras sequer mais é hegemônica, no sentido econômico. Ela vai praticar o preço que for melhor para ela. As refinarias, uma ou duas ou três privadas, vão praticar também a sua política de preço. A política de preço vai dizer se o cliente é bom, se compra mais, se é um bom pagador, se compra um produto que o ponto de entrega é acessível. Tudo isso vai fazer com o meu preço. A política, o PPI continua, mas com uma interpretação PPI sua. como referência internacional, ok. PPI como imposição dogmática, jamais. E se os importadores forem desistindo de competir não com vão com a Petrobras, se acontecer esse cenário, a Petrobras tem capacidade de importar e suprir o mercado inteiro, mesmo que isso signifique prejuízo para ela? Se o governo mandar e compensar, sim. Se não, eu particularmente então, não acho que isso vai acontecer, viu? Para começar. Só vai praticar preços mais baixos se o governo compensar. Não, não foi isso que eu disse. O que eu disse é que ela só vai praticar importação com déficit, não sei se prejuízo ou não, mas ganhando menos do que vendendo seu próprio produto, se houver uma política de Estado nesse sentido. Entendi. Do contrário, ela importará onde for importante para ela, como política comercial e como atendimento a áreas que sejam importantes para ela, conquistar mercado, mais uma vez. Tudo gira em torno de disputar isso que eu estou falando, que é mercado. O que nós jamais vamos fazer é abrir mão de mercado para importador com preço mais caro. Sempre que eu puder fazer o preço mais barato, farei. Se houver alguma acusação no sentido de concorrência, será enfrentada com defesa cabal e normal. Porque nós não vamos praticar margem negativa. Evidentemente que a gente não vai descer a isso. É tão confortável a situação de uma refinaria colocada aqui. A Reduc, por exemplo, está aqui ao lado. É muito mais confortável para ela suprir a Zona Sul do Rio de Janeiro do que um cara que vai trazer combustível de Roterdã. É ou não é? A lógica manda que seja assim. Então, por que é? E eu não vou perder dinheiro com o Reduc, reduzindo um pouco, para deslocar esse cara para um lugar onde ele tenha realmente uma oportunidade de trazer produto. Que e não lugar, ele venha por disputar exemplo? de igual para igual. Lugar longe, lugar do distante do centro, distante das refinarias. Como é em todo o Atlântico. Toda a margem atlântica, do lado de lá e do lado de cá. Quem mora assim. lugares mais distantes dos centros ou das refinarias vão pagar preço mais caro, é isso? Teoricamente isso já estava sendo assim, mesmo com Petrobras hegemônica. Lugares menores, mercado menor e mais distante tem uma possibilidade de ter um combustível mais caro. Lugares remotos com grande mercado
que é muito raro, mas enfim, pode existir, uma mega siderúrgica, uma coisa no meio do nada, alivia um pouco a situação. Lugares que têm grande mercado, para proximidade e acessibilidade mais fácil, evidentemente tem um mercado mais disputado. Isso é natural, normal em qualquer lugar do mundo. Então, o que acontece? Há um limite para a política da Petrobras. Ela quer e deve abastecer o país como um todo, mas ela tem limitações. Então, ela não vai fazer necessariamente concessões aos importadores gratuitamente, entregar mercados fáceis, acessíveis nas áreas de influência dela, né? E ficar atendendo apenas o problema, né? Nós vamos distribuir esse processo e quem é melhor para distribuir isso do que as próprias forças Hoje, de qual é o mercado. market share da Petrobras? E onde, quer dizer, a participação no mercado? E qual o objetivo que vocês querem? Depende. A gente, na região norte, por exemplo, tem caído muito. Tem caído para menos de 30%. Hoje, no total no Brasil, quanto de gasolina vocês suprem? É majoritariamente a gasolina Petrobras, assim, acima de 70%, e obviamente e refinaria, na porta da refinaria, diesel, gasolina, todos são acima de 70%, 80%. Então, a importação, quando bate muito, é 35%, 30%. Né? Então, assim, é um país hegemonicamente, majoritariamente, um produtor de combustível. A gente ficou por um pouco mais com o déficit do refino. É possível combater esse déficit de refino sem construir novas refinarias por parte da Petrobras. Quem quiser construir, pode construir, está livre, como eu disse. A Petrobras não vai construir mais refinaria? Em princípio, a gente não tem essa análise e não está no plano estratégico. O que tem é terminar o Gaslub, aqui em Itaboraí, que era o Comperge, e terminar o segundo trem da Renest, que é bastante significativo, vai nos ajudar a chegar bastante perto de cobrir esse déficit. Se somar a isso alguns upgrades que podem ser feitos em refinarias e a mistura disso aqui, que é diesel renovável, conteúdo renovável dentro da refinaria direto, não é biodiesel, que é o diesel R, isso aqui subindo ao longo de 10 anos, a gente consegue topar o déficit de refino, contribuindo para isso também o fato da gente ter uma queda dos hidrocarbonetos ao longo de 10, 15 anos. Então, é uma soma de curvas convergindo. Né? Se a gente colocar uma refinaria hoje, 300, 400 mil barris, provavelmente ela vai ter uma vida útil plena de menos de 15 anos. Então, ela nem se paga. Então, é uma dificuldade nesse sentido de imaginar um mastodonte desses hoje em dia. As refinarias que o PT começou a construir deram muito errado. Na verdade, nem saíram, né? Elas duas não saíram, foram abandonadas, premium, né? A Comperge está aí pela metade e tal. E Abreu Lima deu muito prejuízo e muito escândalo. Eu quero saber se a decisão de não construir mais refinarias também vem desse passado que deu tudo errado. Não, na verdade, claro, todos nós passamos por trauma, né? E empresas grandes de outros países também passaram por traumas e escândalos de corrupção envolvendo, inclusive, refinarias, na Europa, na Ásia e tal. Então, assim, o trauma, eu não atribuo, eu diria que essa decisão que eu estou dizendo aqui, ela é integralmente técnica. Jamais eu diria que não vamos fazer refinaria porque houve escândalo lá atrás. É óbvio que se fosse uma coisa economicamente super viável, necessária, eu seria o primeiro a dizer, não, vamos enfrentar e dessa vez não vai ter erro, não vai ter problema. Não há problema com isso. Há outras áreas e várias coisas que a empresa, senão você teria que fechar a Petrobras, né? Se fosse por esse raciocínio, a gente diria, não, então não faz mais nada. Porque a Petrobras continua fazendo as mesmas coisas que estava fazendo antes e aprimorando sua governança, aprimorando seus mecanismos, seus instrumentos de controle, etc, etc. Então não é por isso. É porque eu estou dizendo, é isso mesmo. A transição energética leva a pensar que a demanda, eventualmente, percentual e a responsabilidade da Petrobras de trazer derivados autóctones para o mercado é menor ao longo de uma curva de tempo maior. Não é daqui 2, 3 anos, estou falando no horizonte de 10, 15 anos para 20 anos. E a refinaria, para se pagar, ela precisa de um prazo bem grande. Se, eventualmente, você tiver novas instalações de refino e capacidade de refino nova, elas serão dentro ou próximo das próprias refinarias que já existem e elas serão já adaptadas para o futuro, ou seja, para usar matéria-prima biológica. Presidente, houve muito escândalo de corrupção aqui, né? Como fazer para que isso não se repita? Houve, durante o governo Temer, uma criação de uma governança da Petrobras, todos os bloqueios, todos os comitês de análise de pessoas, tudo isso passou por um processo de criar blindagens
né, proteção da empresa. O que se viu no último governo, o governo Bolsonaro, foi uma tentativa de quebrar essa governança com uma intervenção clara em demissão de presidentes, passando por cima de tudo, 4 vezes. Em que o governo Lula vai ser diferente do governo Bolsonaro no respeito à governança da Petrobras? Olha, em primeiro lugar, preciso dizer que o que mais contribuiu e contribuirá para evitar aquele tipo de sistema funcionando, não só nas estatais, economias mistas, como outras estatais diretas, inclusive essas de obra direta, que não tem governança nenhuma e continuam não tendo, vide Codevasf, é o fato da gente ter mudado aquele sistema de financiamento eleitoral. Então, muita gente critica a questão do fundão, que o fundo eleitoral, etc., mas isso é um alívio para a sociedade, porque a sociedade diz o seguinte: o cheque é esse, cabe tanto para fazer sua campanha, nem mais nem menos. Se você for atrás, eventualmente, é doação de pessoa física, que é quase que irrisório. Então, assim, se você tem essa conta para pagar, você não vai mais atrás daquele build-up estrondoso de agências de publicidade, de publicitários, de custos de 1000 coisas para campanhas zilionárias, na verdade, que alimentavam esse processo depois de repagamento. Então eu quero isso, quero aquilo, quero ganhar a obra tal. Isso acontecia desde a mini prefeitura mais remota do Brasil até a Petrobras e todas essas empresas. Eu diria até que a Petrobras Você acha não que o fundão, então, acabou com a corrupção no Brasil? Não acabou, absolutamente. Pelo amor de Deus, não tem corrupção até na Noruega. Agora, melhorou muito essa pressão brutal, gigante, né? Houve também, junto com esse processo das campanhas, uma cooptação que é preciso reconhecer, e ninguém aqui nega. Houve cooptação de gestores da Petrobras, gestores de carreira. Não eram pessoas de fora que estavam aqui, pessoas que foram cooptadas. Vem aqui que você só fica no cargo se você fizer tal coisa para mim, porque eu estou mancomunado aqui com não sei quem, que vai fazer, que fez a campanha de fulano, enfim. Isso tudo não é PT, não. Era PP, era PTB, era... Sim, todo mundo sabe que Paulo Roberto Costa era a diretoria do PT, do PP. Eu não sabia que a diretoria... tinham etiquetas, né? Tinham donos, né? Agora aqui não vai ter. Para começar, essa diretoria executiva que está entrando hoje é uma diretoria sem fiozinhos, não está ligada a ninguém, ninguém pediu para estar aqui. São pessoas da casa, pessoas com grande credibilidade e conhecimento nas áreas que têm e que vão ocupar os seus espaços. Eu diria, inclusive, Miriam, me arrisco a dizer aqui com risco de críticas, que a Petrobras não era tão ruim de governança assim, não. Porque Lava Jato e outras coisas só graçaram graças ao fato de ter governança na Petrobras. Porque você não faria uma Lava Jato numa Codevasf ou num Denox. Não teria condição. Não haveria comprovações, fluxos registrados, funcionários de baixo que tivessem eventualmente colocações a fazer sobre aquelas situações. Então, isso aconteceu porque já havia uma governança forte na Petrobras. E ela foi aprimorada, claro. Toma-se o susto, toma-se o trauma, a empresa vai se aprimorando, os próprios acionistas pressionam nisso e ela realmente aprimorou. Às vezes até beira o exagero, mas é bom o exagero nesse sentido. Para mim, por exemplo, eu me sinto super confortável de estar aqui hoje com todos os cuidados que a governança exige. Presidente, quando houve a divulgação do balanço, teve críticas, muitas críticas, até do presidente da República, ao tamanho do lucro. Enfim, vocês são contra o lucro? Seria bom se a empresa tivesse prejuízo, é isso? E outra coisa que eu queria entender é política de dividendos. Houve até uma reserva técnica e tal. Vocês vão continuar com a política de dividendos ou vão mudar essa política? Tá, vamos por partes. Em primeiro lugar, ninguém pode ser contra o lucro. O que você pode ter reservas é contra a forma de distribuição deste lucro. Sim. O lucro desse ano, do ano passado para esse ano, ele foi apurado e teve como base 3 coisas muito excepcionais. A guerra da Ucrânia, que subiu os preços internacionais e aí aproveitou a todas as empresas de petróleo, mas nós tivemos uma política, como a gente comentou aqui no início, de imposição dogmática de um PPI, paridade de importação, em todo o mercado brasileiro, sem necessidade de estar nesse processo, da forma que foi, chegando a R$ 8,00 o litro da gasolina, submetendo um país autônomo em petróleo a 100% da volatilidade internacional, sem nenhum amortecimento, e nós tivemos venda de ativos importantes. Então, quando você está vendendo, se a gente quiser dar lucro
Nesta sala, basta vender esses objetos. No dia seguinte, essa sala dá lucro. Mas e depois eu quero ela não tem saber mais o que fazer. que uma crítica que eu ouvi e entendi é que investiu-se pouco e distribuiu-se muito lucro, até porque o principal... o governo é que queria a maior parte do dividendo e estava fazendo caro. Mas o seguinte, quer dizer, vai ter mais investimento para ter... Então, é porque o processo de governança, esse que a gente se referiu, ele exige várias etapas de definição de investimento. Então, não é assim, na hora do conselho distribuir, no dia da votação, que ele diz, eu não vou distribuir 20 bi nesse trimestre, vou distribuir 25 e vou guardar 5. Não é assim. Para fazer isso, guardar mais 5, você tem que ter um plano de investimento para aquilo. Então, isso é normal, isso é bom para todas as empresas, principalmente uma empresa como a Petrobras. O que a gente discutiu, o que eventualmente o acionista majoritário, o governo, discute, e durante a campanha foi muito falado pelo presidente Lula, é que, por vezes, uma empresa de petróleo tem um lucro exorbitante, não é criticado por ser exorbitante, é não normal, é excepcional, aquele que não depende só de você, que cai como um maná. Não é? Por uma conjuntura internacional, por uma circunstância ou várias circunstâncias, como no caso dessas 3 circunstâncias que eu mencionei. E você não faz necessariamente a provisão para vacas magras. Empresas de petróleo vivem de vacas gordas e vacas magras. Elas precisam se autofinanciar. Ninguém empresta, nenhum banco empresta dinheiro para uma empresa de petróleo furar um poço pioneiro. Buscar petróleo pela primeira vez numa bacia. Empresas de petróleo são grandes, desde os idos tempos, porque elas precisam de capital, precisam ter investimentos bilionários entesourados para fazer avanços em áreas exploratórias de alto risco. Então, essa crítica e a outra que vai junto com isso é o fato de dizer, olha, você não precisa praticar preço de paridade de importação aos brasileiros, corchar os brasileiros o tempo todo, está igual ao seu concorrente que tem uma condição muito pior de fornecimento que você, para lucrar e distribuir para acionistas, eventualmente, que estariam muito contentes com a regra básica de 60%, que foi a regra daqui, que é 60% do fluxo de caixa livre. O próprio mercado já tinha precificado, você viu nos relatórios anteriores, que a regra aplicada ao último trimestre, sendo a mesma que foi aplicada aos 3 primeiros trimestres do ano, estaria plenamente satisfatória para o mercado. Porque distribuir muito mais do que aquilo seria completamente fora da curva para qualquer empresa de petróleo, qualquer empresa do mundo, inclusive. Presidente, só um minutinho que eu vou fazer um intervalo. Eu volto daqui a pouco, vou conversar sobre transição energética.